Tem uma frase do Jung que diz: o mundo vai te perguntar quem é você. E se você não souber responder, o mundo te dirá. Quando você não sabe quem você é, fica fácil acreditar em tudo que dizem sobre você. Quem eu é um convite para você se questionar e explorar as infinitas possibilidades de ser. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Quem Eu. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Fernanda Holden, que além de amiga, também aluna de Reiki, um presente que a vida me deu. Então, sou muito honrada em ter a Fê na minha vida. E quando a gente tava até conversando aqui que quando a gente morava no sul, que ela mora em Balneário, a gente não se encontrava tanto desde que eu mudei pra São Paulo, a gente tá se encontrando super. E como eu não acredito em acasos, a Fê tá aqui, eu entendi que realmente era importante ela estar aqui nesse podcast, principalmente porque a gente tava conversando muito sobre um assunto que eu considero muito importante, que é as grandes mudanças da nossa vida, né? Porque muitas vezes eu já me vi fazendo muito isso, esperando uma grande mudança, colocando condições na minha vida de acordo com grandes mudanças, como por exemplo, quando eu mudar de cidade, tudo vai ser diferente. Quando eu tiver a minha própria casa, eu vou poder comer melhor. Ou quando eu casar, aí sim minha vida vai mudar. E a gente fica colocando nessas condições da nossa vida sempre no futuro para ter uma vida que a gente considera melhor, então uma vida mais alinhada com o que a gente acredita. E, na verdade, essa condição muitas vezes pode não acontecer. Então, a gente estava falando sobre as grandes mudanças e o quanto que elas têm um impacto na nossa vida. E aí eu queria saber, Fê, qual foi a grande mudança da sua vida que realmente teve uma grande transformação? Não é uma grande mudança, né? É muito as nossas escolhas diárias. E claro que tem algumas escolhas que elas têm um impacto maior, e tem outras escolhas que o conjunto dessa ação várias vezes é que vai dar o impacto. Por exemplo, o fato de eu ter escolhido o curso que eu fiz na universidade, ele realmente impactou muito na minha vida, porque é o que eu trabalho hoje. Só que eu fiz uma outra faculdade antes, só um ano. Então não quer dizer que a escolha que tu faz também ela é definitiva, né? Então depois eu fui para outra faculdade e essa sim que é o que eu decidi trabalhar. Então, mas também tem as nossas pequenas escolhas do dia a dia que mudam tudo, que é onde a gente realmente, na verdade, acho que até sente muito, né, sobre a nossa vida. Que, por exemplo, você se exercitar diariamente. São pequenos atos, mas que a somatória desse pequeno ato, dessa pequena constância de todo dia, é que faz a diferença, às vezes, para tu ter um corpo mais flexível, um corpo com menos dor. Uma vida com mais saúde, né? Não é tipo imediato, né? As escolhas diárias que não são imediatistas. Por exemplo, a academia é um bom exemplo, porque não é que eu vou começar a ir pra academia e vou sentir do dia pra noite, ai, acordei. Tipo, meus índices de colesterol melhoraram, a diabetes tá super controlada. E, tipo, não, né? É uma construção. E a vida é muito isso, uma construção, né? É muito isso. E o tempo todo, agora que a gente tá construindo. E ainda falando com arquiteta, que a Fê é uma arquiteta, então constrói tudo. Literalmente eu construo. A vida é uma grande construção. E eu consigo perceber a vida, tipo, a vida ela acontece entre o intervalo entre uma grande mudança e outra, né? Tipo, os grandes acontecimentos. Até porque, por exemplo, vamos pensar no Rafa, o seu marido. Então você conheceu ele porque você estava tendo pequenas ações diárias que te levaram a conhecer ele. Sim, sim, são pequenas ações. E aí, assim, conhecer é um passo. Mas tu estar num relacionamento saudável é
ele exige diariamente pequenas ações, assim, né? Pra que tu mantenha um relacionamento feliz, saudável. Então, conhecer ele de fato foi uma grande mudança. Mas o que a gente construiu até aqui não foi assim, ali no primeiro dia. É o que a gente planta todos os dias. Então não adianta eu condicionar, tipo, quando eu conhecer o homem da minha vida, sendo que é todo um depois. Tipo, tá, e depois, o que você vai fazer? Você vai continuar tendo as mesmas ações de hoje? Tipo, não dá pra você só escolher ter um relacionamento saudável quando você conhecer alguém. Né? Não. Você precisa ter um relacionamento saudável com você primeiro. Começa muito na gente ter um relacionamento saudável. Antes de eu conhecer o Rafa, uma amiga me disse: Fer, você é uma pessoa muito especial. Nunca aceite nada menos do que você merece. E eu poderia ter aceitado. Inclusive, poderia muito. Na noite que eu saí com o Rafa a primeira vez, eu tinha um outro convite para sair com uma outra pessoa. E eu sabia que se eu saísse com outra pessoa, tipo, não ia dar em nada, sabe? E foi uma escolha ali, sair com o Rafa. Mas a gente tá construindo esse relacionamento há 10 anos. É uma escolha de ambos todos os dias. E a vida, ela acontece muito entre esse momento, né? Tipo, tá, teve A gente fala, né, muito de entre uma respiração e outra, né? Então, é como se essa respiração fosse essas grandes mudanças, mas aí depois é o que vai, tipo, realmente deixar a sua vida igual você merece. Né? Eu gostei do que essa amiga falou, porque merece. Sim, e essa frase dela foi uma frase que ela realmente me impactou. Talvez se ela não tivesse me dito isso, eu não sei se eu estaria tão consciente das minhas escolhas naquele momento. Você estaria só repetindo um padrão, porque a outra pessoa era um padrão que você já estava acostumada e já estava repetindo. Exatamente, e essa frase ali entrou realmente na minha cabeça. Eu falei, é uma quebra. E eu sabia, na hora que eu decidi sair com o Rafa, eu sabia, sabe? Eu sabia disso, assim, não que ele era a pessoa, mas eu sabia que a escolha que eu tava fazendo era a melhor escolha pra mim, pro que eu queria. Eu sabia que a outra escolha que eu poderia ter poderia ser até mais divertida para aquele dia, mas que não ia chegar onde eu queria chegar. Tipo, você tinha claro, tipo, o que você queria, tipo, num relacionamento. Não sei o quão claro, eu nem sabia onde ia dar, nem sabia se ia dar alguma coisa, mas eu tinha claro que eu merecia ser com alguém legal, com alguém que me respeitasse. Às vezes também a gente coloca uma ideia que a gente tem que saber, né? Tipo, por exemplo, você não sabia se ele era a pessoa ou não. Não tem como a gente saber. Não tem. A vida, ela é impermanente, ela é inconstante, não tem como saber. Mas a sua escolha te levou a um novo lugar e você se permitiu experienciar algo novo. Sim, e até hoje, assim, não tenho como saber se vou ficar casada a vida inteira. Eu espero que sim, mas não é assim, eu casei uma vez e pronto. Não, é uma construção diária a gente fazer o casamento funcionar, fazer um trabalho funcionar, fazer uma amizade funcionar. Então, nada nos garante que tá garantido. É uma construção diária, são pequenos atos, não adianta assim, eu e você, a gente é amigas. Mas assim, a gente constrói isso num ritmo diferente, mas a gente constrói isso. É aquilo que você faz todos os dias, tipo, a sua intenção diária. Até a gente estava conversando antes sobre as ferramentas que mudaram a nossa vida, que aí vem no mesmo esquema, né? Tipo, de sempre colocar uma pessoa, uma ferramenta, então quando eu tiver o curso tal, a minha vida vai ser diferente. Ou quando eu fizer isso, a minha vida vai ser diferente. Tipo, de dando sempre o poder na sua vida para algo imprevisível. E eu me vi muitas vezes na minha vida fazendo isso, de se eu conhecesse o fulano de tal, minha vida vai ser diferente. Tipo, nossa, vai ser, sei lá, a pessoa que vai me dar uma proposta de emprego diferente. Sim. Se eu ganhar na Mega Sena, muita gente, né? Inclusive eu. Eu também. Quem nunca jogou na Mega Sena da virada? Claro que seria diferente, mas assim, a gente ia mudar muita coisa, mas não quer dizer que você seria também mais feliz. Com certeza mais rico, mas não quer dizer que seria mais feliz.
Um pensamento que eu já tive várias vezes, assim, se eu tivesse um pouco mais magra, eu seria mais bonita. E assim, primeiro, né, pra eu estar mais magra, eu teria que fazer essa construção diária, mas várias vezes eu olho foto antiga minha que eu estava mais magra do que eu sou hoje, e eu tinha esse mesmo pensamento. E hoje eu olho as minhas fotos antigas e eu falo, nossa, eu era um chuchuzinho e eu não sabia. E eu acho que hoje, se eu estivesse mais magra, eu estaria pensando a mesma coisa. Talvez eu queria ser mais magra, sabe? Sempre. Eu acho que nunca existe um momento que eu falei, não, agora tá perfeito. E aí a gente acha, que vai ser diferente a vida, mas não é isso que torna a vida diferente. Até porque no exemplo da Mega Sena, se eu continuo vivendo a vida da mesma forma, a Mega Sena não muda nada, só potencializa todos os seus problemas, né? Então, acho que a gente tem uma ilusão muito grande de que eu seria mais feliz se fosse isso, mas na verdade, muitas vezes, inclusive, a gente já teve e não era. E não era. Igual o exemplo que você deu do corpo. Então, tipo, você tava mais magro uma época, hoje em dia você olha e fala, nossa, que corpo lindo. Era tudo que eu queria. Tudo que eu queria, mas na época não era o que você Não queria. era. Mas assim, tem um lado de ganhar na Mega que eu fico pensando na minha cabeça, que eu penso comigo assim, tá. Mas se eu ganhasse na Mega hoje, o que eu faria? E o que dessas coisas de fato eu posso estar fazendo agora que eu não faço? Porque tem várias coisas que não depende da gente ganhar na Mega pra fazer. Eu quero postar, quero deixar meu Instagram mais legal, mas eu posso fazer isso sem ganhar na Mega. Eu tenho ferramentas pra fazer isso. Então, eu quero comer, daí eu vou ter tempo pra comer, me alimentar melhor. Mas a gente consegue se a gente priorizar isso. Então, na verdade, depende do que a gente vai priorizar. E não precisa ser o melhor de tudo. E muitas condições, por exemplo, eu lembro que teve um dia que a gente tava conversando, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? E isso, inclusive, é uma pergunta bem interessante. Quero saber a sua resposta. Tipo, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? E eu lembro que a gente tava conversando e uma pessoa falou assim, eu abriria um instituto e ajudaria as pessoas e faria não sei o quê. Eu falei, mas caramba, tem tantos institutos abertos, né? Tipo, por que você precisa abrir o seu pra ajudar? Por que você não pode ajudar como no que tem hoje? E vai que, sei lá, de alguma forma você consegue, tipo, fazer esse projeto acontecer dentro da instituição e algum dia esse projeto cresce, sabe? É porque às vezes a gente coloca tanto empecilho, tipo, de quando eu tiver e bloqueia toda a nossa ação. E tem coisas que a gente pode muito fazer agora dentro do que a gente tem. E também, às vezes, a gente fica pensando que, eu gostaria de fazer X coisa. Mas essa X coisa, às vezes, nem é alguma coisa que a gente vai gostar. A gente fica botando nesse campo meio impossível de alcançar. Mas talvez se tu tivesse aquilo, talvez tu nem ia gostar também, né? Então... Ou igual, por exemplo, queria ter um carro, mas a pessoa nem gosta de dirigir. Tipo, tem medo, pavor. Então você não quer ter um carro, você quer chegar no lugar de uma forma mais fácil. E aí, como que dá pra fazer isso hoje? Tipo, um Uber? Tem meios. E uma coisa que eu ia fazer se eu ganhasse na Mega é viajar. Aí eu pensei, bom, se isso é tão importante pra mim, eu tenho que priorizar mais a minha viagem. Então, o que eu posso fazer na minha vida pra eu viajar mais? Fazer essas viagens que eu gostaria de fazer. E a gente pode fazer. Foi muito legal que nesses dias eu perguntei para um amigo meu, que ele tem um Instagram de viagens, aos trancos e barrancos, e ele abriu uma caixinha, eu perguntei, que viagem você faria se ganhasse na Mega Sena? E a resposta dele é, assim, é uma viagem que eu sei que ele vai fazer daqui 2 meses. E eu falei, olha que legal, você não precisou ganhar na Mega para realizar um sonho. Isso é muito bacana, porque ele priorizou essa viagem. Ele abriu mão de outras coisas, claro, né, aqui tem um privilégio de ter esse dinheiro para conseguir viajar, mas assim, ele abriu mão de, às vezes, ficar indo num restaurante, alguma coisa, para focar no que ele sabe que ele queria realizar, que é uma viagem. Então, é isso, é priorizar. Tipo, será que é um sonho impossível por falta de todos os recursos? Ou será que realmente não dá pra fazer alguma coisa hoje? Tipo, o que eu posso fazer hoje dentro da minha realidade? Então eu não posso comprar, sei lá, as melhores marmitas ou contratar alguém pra cozinhar
dentro da minha casa com os melhores produtos para que eu coma bem de acordo com o ideal perfeito e inatingível. Mas o que eu posso fazer hoje? Então eu posso ir na feira e comprar uma salada. Então eu posso deixar a salada lavada e dentro do possível, sabe? Fazer, sei lá, comida, olhar no YouTube, digitar receitas saudáveis e ir no mercado e comprar com o que dá, sabe? É legal esse exercício, né? Pensar onde você gostaria de estar e que passos dá pra dar agora, dentro da realidade que a gente está. E até inclusive as pessoas perguntam, ai, tá, queria começar no Instagram, várias vezes eu recebo essa pergunta, queria começar no Instagram, queria postar mais vídeos ou editar um áudio, qual é o melhor microfone, qual que é o melhor câmera? Meu, o que você tem? O que você tem hoje é o melhor pra hoje. Tipo, começa, sabe? Porque se você não usar o que você tem hoje e colocar uma condição, então quando eu tiver a melhor câmera do mundo, eu vou postar no Instagram. Quando você tiver, você não vai postar. Nossa, isso é muito uma lição, porque a gente fica realmente botando esses empecilhos e no fim, às vezes, a gente só não tá afim de fazer aquilo. Ou às vezes não é mesmo, pra ser, Ou não ou é. descobre que realmente, caramba, nem queria tanto assim. É, porque às vezes fica, quando eu tiver esse material, aí sim eu vou fazer. Só que às vezes a hora que tu tiver esse material, tu não, pensando bem, agora eu preciso de outro material pra fazer. E aí fica sempre no plano da ilusão, né? E a gente cria uma. Eu acabei de levar um tapa na cara. Putz, tô fazendo isso, hein? Hoje mesmo eu comentei, eu queria, enfim, ter tal coisa pra fazer tal coisa. E olha aí, não precisa, eu tenho ferramentas pra isso. Várias vezes eu já me vi pensando, se eu tivesse um celular melhor. Era bem isso. Se eu tivesse um celular melhor, eu podia filmar mais vezes. Mas, meu, se eu não filmo hoje com o que eu tenho, eu não vou filmar. E, inclusive, é hábito, né? Tipo, de fazer mais story, de fazer mais alguma coisa. É porque é um hábito. Não. Assim, se você não faz hoje, você não vai fazer com outro. E olha o absurdo, eu já comprei esse meu celular já fazem alguns anos pensando nisso. E agora eu tô, de novo pensando nisso. Então, assim, eu já realizei. E não foi isso que me fez fazer ter o celular, a ferramenta que me fez produzir mais stories. Não, tem que ser algo de dentro e a ferramenta vai estar ali só te auxiliando. Claro, ela é importante, se não tivesse um celular para filmar, não teria como postar, mas se eu não filmo, simplesmente não vai aparecer o story, né? Não é o celular, tipo, comprei o celular e plim, vários stories. Não, depende da nossa ação. É realmente trazer para si, ter a responsabilidade de fazer. Não é fácil. É muito mais fácil querer terceirizar. Tem que estar sempre atenta, olhando pra tudo. Tipo, será que eu realmente não tô colocando só mais uma desculpa? Caiu o questionamento. Deve ter vindo uma coisa na cabeça de cada pessoa. E é bem interessante também porque quantas vezes, igual você falou do celular, né? Tipo, eu já fiz isso. Então, a Fê lá de trás queria o celular e ela tem hoje. E é bem legal de olhar o quanto que hoje a gente é uma realização dos sonhos, tipo, eu sou a realização da Tassi de muitos anos atrás. Sim, isso é incrível. E tá aqui em São Paulo é um lugar que me desperta muito isso, porque eu cresci em São Paulo até os 18 anos. E eu saí de São Paulo para estudar na faculdade, e na época, então eu era uma estudante que não tinha muito dinheiro, que estava fazendo um cursinho com o sonho de ir para uma faculdade para ter uma independência, para conseguir conquistar as coisas, conquistar os sonhos, de ter uma liberdade, de ter o próprio carro, de ter, sabe, um cantinho para mim. E hoje eu tenho. E é incrível isso. É incrível, assim, a gente vê como a vida, ela tá em movimento. E a gente vai evoluindo, vai conquistando coisas que nem você hoje tem isso que você almejava. E hoje eu tô aqui sentada no sofá da tua casa, que era algo que tu já almejou. E eu estou aqui em São Paulo a trabalho, que é uma coisa que, gente, a Fernanda disse, sei lá, do ano passado, eu acho. Não, mas assim, de 5 anos atrás, jamais também imaginaria que estaria sendo convidada para vir a São Paulo a trabalho. Então,
É muito especial ver como a gente consegue alcançar coisas por pequenas ou grandes. A gente tá sempre indo pra frente, assim, eu espero. Mesmo que não seja exatamente como a gente imaginou, porque eu acho que também, por exemplo, sei lá, quando perguntavam, fazer aquelas brincadeiras, e eu lembro que tinha que falar, né, a idade que você queria casar. Eu sempre colocava 28 anos. 28 anos já passou. Já era. Já não dá mais. Já passou o quê? Tô com 33 hoje, já passou uns 5 anos. Mas, tipo, eu tô feliz onde eu tô. Então, mesmo não estando casada, com filhos, igual eu imaginei, tipo, hoje eu tô bem com quem eu tô hoje. E eu acho que uma coisa que, assim, mais incrível da vida é que é isso, a gente não... a vida tem um roteiro muito melhor do que a gente pode fazer na nossa cabeça. Ela nos surpreende. Deixar também esses espaços pra vida surpreender e não tensionar uma coisa e só ficar focado naquilo, né? Eu costumo dizer, às vezes a gente fica tão focado num, tipo, preciso ir daqui até ali. A gente fica tão focado que o único jeito é tendo um carro e às vezes a vida te aparece com uma carona de helicóptero e você, tipo, perdeu porque estava focado na estrada ao invés de olhar para outros lugares. Não querer controlar tudo, deixar esse espaço pro espontâneo da vida. Inclusive, tipo, você tem um exercício bem legal que você fez recentemente, né? Sim. Eu escrevi uma carta pra mim para eu abrir depois de 1 ano, outra carta para eu abrir depois de 3 anos e outra carta para abrir depois de 5 anos. A de 1 ano eu já abri. E aí, assim... Você escreveu ano passado? Não, a de 1 ano eu já abri faz tempo. Eu já tô chegando na de 3 logo. Já faz um tempo. Eu escrevi, eu esqueci. E a de 1 ano, eu contei como eu estava na época, assim, como eu tava, quais eram meus desejos, minhas ambições, as minhas angústias. Você escreveu como se você estivesse escrevendo pra você, tipo, né? Oi, eu do futuro. Oi, Fernanda do futuro, aqui é a Fernanda do passado. A vida por aqui, ela tá assim, assado. Como que tá por aí? Aí eu acho que tá assim. E aí, na época que eu escrevia de 1 ano, eu ficava pensando, gente, eu morava na casa dos meus sogros, eles não moravam lá, mas era um apartamento deles. E eu queria comprar o meu apartamento, ter o meu canto. E eu pensava, gente, Balneário Camboriú, metro quadrado mais caro que existe. Como é que eu vou conseguir comprar um apartamento? Era algo que parecia, assim, impossível. Impossível mesmo, eu não sabia nem por onde começar. E aí eu escrevi essa cartinha, até escrevendo que eu tinha meu apartamento, mas assim, gente, não tinha condição nenhuma. Mas a vida, ela surpreende. E logo depois que eu escrevi essa carta, a gente comprou o nosso apartamento. Só que eu já tinha esquecido da carta, não fazia ideia. E aí, 1 ano depois, eu até deixei passar 1 ano. Quando eu achei essa carta, já tinha passado acho que 1 ano e meio. Eu percebi que logo depois que eu escrevi a carta, 1 mês depois, mais ou menos, a gente achou o nosso apartamento. Que era uma coisa que estava totalmente fora do meu campo na época. Eu achava que estava fora, mas já não estava. É bacana ver, não assim, só o que você realizou ou não realizou, mas o que você realizou, parar pra agradecer, e comemorar as nossas conquistas, porque às vezes a gente consegue conquistar algo, realizar, e a gente já parte pra próxima. Nem dá tempo da gente comemorar, a gente nem lembra que desejou aquilo. E quando a gente escreve e a gente vê que desejou aquilo, que a gente quis tanto e a gente realiza, é muito legal. E além disso, também de olhar para o que estava angustiando naquele momento, né? Muito. Quais eram as suas angústias daquele momento? Porque às vezes a gente acha que é o maior problema do mundo. E aí passou e você percebe, tipo, sei lá, passou 1 ano. Você nem lembra mais. Tipo, Nem aquele lembra. problema, tipo, já foi. Nem lembra que tava sofrendo. E aí é pra ver que tudo passa, a gente não precisa se apegar tanto às situações. É legal porque a gente começa a perceber que nada é o fim do mundo. Que tudo a gente sobrevive. Eu adorei esse exercício, inclusive eu vou fazer. E recomendo muito que você faça uma sugestão. Então, uma cartinha pro eu do futuro de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Eu vou fazer essa semana e eu quero saber se vocês fizeram. E aí, depois daqui 1 ano, eu vou lembrar. E daí tu volta aqui no podcast pra contar. Então, vou ler a minha cartinha. Um react. E até
Ai, gente, posso falar um outro exercício que eu já fiz que eu achei muito especial? Que quando eu ganhei meu primeiro salário, era no dinheiro ainda. Eu fiz um envelope e guardei ali meu primeiro salário. E aí escrevi nesse envelope 3 coisas que eu queria fazer. Eu queria ir pro Rock in Rio, que foi o que eu de fato fiz com esse primeiro salário. Eu queria ir pra Belém e eu queria ir pra Dublin. E assim, se eu não tivesse escrito, eu não ia lembrar que eu tinha esses sonhos. E foi tão especial quando eu fui riscando cada um deles, porque chegou um momento que eu realizei todos. E eu acho que isso, botar no papel, em palavras, não deixar só no mental, é muito especial, porque a gente realmente percebe quantas coisas acontecem na nossa vida e quanto a gente consegue realizar. É, de olhar pra vida com gratidão, né? De tá tudo certo. Não ir só esperando pra próxima meta, pra próxima meta. Curtir o processo, né? Curtir, Escrever as metas, mas também deixar com que outras coisas incríveis Só que assim, ó, eu não escrevi o como, tá? Então o como que aconteceu de cada um desses foi muito especial. Então, por exemplo, o Rock in Rio, realmente, eu paguei lá com o meu primeiro salário, que foi muito especial. E eu queria ir ver uma banda que era uma banda que eu fui mais fã adolescente. Então, a Fernanda, lá do passado, adolescente, ela tava assim, ó, surtando, achando que nunca na vida ia ver um show. Foi o primeiro Rock in Rio que teve depois de anos ali, daqueles de 1990 e poucos. Então, foi o primeiro que teve. Então, eu realizar tudo aquilo já foi incrível pra Fernanda do passado. O de Belém, eu ganhei as passagens. Caramba, e por que Belém, tipo, foi aleatório? Inclusive, Belém é um lugar incrível. Recomendo que todo brasileiro vá pra Belém do Pará. É incrível, Eu né? morei lá por 6 meses. Sério? Nossa, tem uma caixinha de surpresas. Esse aí eu não sabia. Que legal. Morei em 2016. Logo depois que eu formei na faculdade, eu consegui emprego em Belém do Pará. Olha, Eu que morei legal. por 6 meses e fui transferida pra Brasília. Olha só. Nossa, já morou em Incrível. vários lugares. Essa Tassi rodou o país, hein? Rodei. Tasse com rodinha. Mas eu adorei Belém, é incrível. É incrível, né? A cidade é incrível, a comida é incrível. Mas aí voltando, e o terceiro lugar, que era Dublin, foi um lugar que eu acabei indo pra lá porque eu ganhei um estágio na Espanha. E nesse meio tempo que eu estava nesse estágio, eu tinha uns amigos morando em Dublin e eu fui pra lá passear e fiquei vários dias com eles. Então, assim, são coisas. Mas você lembrava dessa listinha? Tipo, Eu lembrava, como eu escrevi, eu lembrava. Eu tenho envelope até hoje. Isso eu guardei. legal. Tem que guardar e colocar bem fixada pra lembrar das coisas que a gente acha que é impossível, né? Que eu nem via como ia acontecer. E as coisas que a gente deseja da vida e que, claro, não é que tudo que eu desejei na minha vida aconteceu, mas muitas coisas acontecem. Mesmo que não seja exatamente como você imaginou, mas, tipo, caramba, você já imaginou aquilo de alguma forma. Sim. E aí a gente tá falando de coisas assim, às vezes maiores, né? Mas tem coisas menores que são tão especiais, assim. Você já é aquela pessoa que olha as coisas e fala, caramba, que legal. Aham. Eu adoro. Se deixar se surpreender, porque uma criança se surpreende com tudo, porque ela Tudo. se permite, né? Ela se permite e ela tá curiosa, né, a respeito da vida. Quer entender como que é aquilo, ou simplesmente viver aquilo. É. Porque a real é que a gente nunca sabe, né? Tipo, quando que vai ter um próximo? Quando que eu vou encontrar a Fê de novo? Não sei. Pode Tudo ser delicado. Sim. Ou daqui a alguns meses, ou sei lá, né? A gente nunca sabe. Então, tipo, que memória que eu quero ter com a Fê? Né? Uma memória gostosa, uma memória que a gente tava agradecendo, celebrando, ou uma memória de que, sei lá, eu nem deixei nada acontecer e simplesmente deixei passar, né? Sim. Ai, às vezes a gente toma tanto carinho com alguém que a gente não vê tanto, mas também ter esse carinho com as pessoas que a gente vê mais, né? Às vezes família que tá convivendo ali sempre, ou os amigos que tu vê na rotina, também ter esse carinho, né? Quando tá com a pessoa, ou tá no momento, tá assim verdadeiramente nesse momento.
Estar presente, Estar né? presente. Acho que esse é o grande processo da vida. Estar presente, consciente de cada escolha que você faz, criando e plantando sementes, né? A gente tá plantando sementes o tempo todo. Tipo, o que a Tassi de 5 anos vai colher do que eu tô plantando hoje, né? E é legal porque nesse momento de carta, de estar escrevendo, você tá consciente daquilo que você quer colher. Tá, mas o que eu vou plantar? Eu hoje tô plantando isso. Eu hoje tô plantando uma vida saudável. Eu quero verdadeiramente, tipo, comer melhor. E eu fiz muito isso, principalmente quando eu mudei pra São Paulo, que eu tava na casa do meu pai, eu falava, ai, quando eu tiver. Eu tava comendo muito mal, muito mal. E aí, quando eu tiver na minha casa, eu vou comer melhor. Só que eu não tava comendo melhor ali. E eu falei, gente, eu não posso esperar, porque eu pensei que fosse ser um mês, mas viraram 6 meses e eu tava comendo muito mal. Quais foram as consequências? Anemia, porque eu fui deixando sempre pra depois. E eu olhei e falei, não, tá, se não tem depois, tem que ser agora. É. O que você quer plantar de semente? Porque tem situações que a gente acha que vão ser passageiras e não são. Ai, às vezes você tá morando num apartamento alugado que tá zero essa cara e tu pensa, ai, eu só vou comprar uma louça bonita pra eu tomar café quando for meu apartamento comprado. Não, você pode fazer isso agora, sabe? E aí quando tu vê passaram às vezes 7 anos que tu tá no mesmo apartamento que tu poderia ter vivido de um jeito mais gostoso, de ser mais essa cara. Não. Uma plantinha, às vezes faz uma total diferença. E faz. Uma plantinha, você que é arquiteta que sabe melhor as coisas. Mas assim, realmente assim, abajur. às vezes olhar pra esses pequenos detalhes. E eu sempre tento trazer, tá, isso eu não tenho controle no como, mas o que eu posso fazer agora pra deixar as coisas acontecerem, sabe? Então, olha pra sua vida, vê assim quais são as desculpas que você tá se dando, colocando todo o seu poder no amanhã. O amanhã ele pode não acontecer dessa forma, ele pode nunca chegar exatamente como você quer, mas ele pode ser melhor. Mas qual semente você pode plantar hoje? O que você quer intencionar hoje para você de daqui 5 anos colher? Né? O que você quer colher daqui 5 anos e como você pode fazer isso agora? E o nosso cérebro, às vezes, ele engana a gente, ele quer ir pelo caminho mais fácil. Então, uma coisa legal pensar assim por exemplo, hoje eu deveria, sei lá, postar no Instagram, ir pra academia, comer certo. Aí você não quer fazer isso. Aí um truque pra enganar o cérebro é falar assim, tá, hoje eu vou pra academia, aí você vai. Amanhã eu falto, então. Só que aí chega amanhã e você repete essa frase. Porque às vezes o nosso cérebro, ele só quer realmente estar enganando a gente. Então a gente engana ele. Só por hoje. Só por hoje. Só vou hoje. Na academia. Não precisa se comprometer, tipo assim, agora eu vou na academia, eu vou pra todos os dias e botar essa pressão em cima. Porque essa pressão, ela também, às vezes, dá uma barrada. Então, vou fazer o pequenininho, só vou fazer hoje. E amanhã você faz de novo, e depois de amanhã também. Mas sem essa pressão de, tipo, a vida toda. Hoje eu vou evitar o açúcar. Hoje eu vou tomar um chá sem açúcar. Hoje eu vou tomar um café sem açúcar. Hoje eu vou... Agora, Hoje. né? E não pra vida toda. Você falando da vida, eu lembrei de uma frase que eu acho muito bonita, que é do Guimarães Rosa, que é: o que a vida quer da gente é coragem. E eu acho muito bonita. E aí, coragem significa, se dividir a palavra, pegar assim a etimologia dela, do latim, é agir com o coração. Então, o que a vida quer da gente é que a gente haja com o coração. Direcionar a nossa força para aquilo que faz o nosso coração vibrar, para as sementes que a gente quer plantar. Porque senão a gente deixa passar, né? A gente deixa tudo acontecer e a gente vai fazendo as mesmas escolhas todo dia de forma inconsciente. Eu acredito muito. Por isso que todo dia, né, eu posto. Todo dia é uma nova oportunidade de fazer escolhas conscientes. Porque eu posso escolher a partir de um lugar do coração e não daquilo que eu fui condicionado, e não daquilo que eu vejo as pessoas fazendo, então eu vou fazer só porque eu vejo as pessoas fazendo, ou porque é mais confortável para mim. Então, eu acho que a gente precisa de coragem. Precisa de coragem.
E espero que esse podcast tenha te inspirado a ter coragem na sua vida, a agir com o coração para aquilo que você verdadeiramente quer plantar na sua vida. E faz a cartinha. Dá uma chance, faz a cartinha e me conta. Daqui a um ano eu vou falar, gente, li minha cartinha. Vai ser legal, hein? Vai ser legal. Tô empolgada. Sim, ai, vai ser bem especial. Obrigada, Fê. Eu que Obrigada pelas agradeço. dicas incríveis, por tantos insights. Obrigada a você por estar aqui com a gente nesse mais um episódio onde a gente pode refletir um pouco sobre como está a minha vida, o que eu posso fazer de diferente, ou o que é importante manter, porque eu acho que quando a gente se permite olhar para a vida de uma forma, a partir de um novo olhar, de uma nova perspectiva, a gente dá a chance para as coisas, para a vida nos surpreender. Então é isso, muito obrigada por estar Obrigada. aqui. Prazer Obrigada, estar Fê. aqui, que honra! Adorei. E um beijo grande e até o Beijo. próximo episódio.